essa alternância de poder é a alternância que a atual legislação nos permite, né, Beto? Porque ela permite esse segundo mandato, né, de um presidente que está no poder, né? E ela é estritamente técnica, né? Ou seja, existe uma lei para isso. Nós já conversamos aqui, eu já falei para você que sou profundamente contra a reeleição em qualquer um dos níveis políticos no Brasil, seja municipal, estadual ou federal, né? Eu sempre fui contra, desde quando foi instituído pelo FHC a reeleição, no primeiro governo do FHC, né? Mesmo com o PT sendo eleito várias vezes, eu sempre fui contra essa reeleição. E é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Se nós tivéssemos na nossa Constituição o mesmo fundamento que a Constituição norte-americana, o Lula não poderia ter sido candidato mais, porque lá se permite duas eleições. Ou seja, o Trump, por exemplo, ele foi eleito, depois não foi reeleito, agora ele foi eleito novamente, mas ele não poderá concorrer a uma nova reeleição, né? Porque ele já teve os seus 2 mandatos concluídos. Então, eu acho que é nesse ponto que nós estamos. Se a legislação permite, nós não podemos ficar numa discussão filosófica que seria extremamente salutar, e a gente defende esse ponto de vista conjuntamente, né? Porque eu acredito que sim, a alternância de poder ela é fundamental para uma democracia, né? Desde que não haja interesses em golpes de Estado, em permanecer no poder à força, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que sim. Mas se a legislação lhe favorece nisso, ele vai usar essa legislação. Ele poderia, evidente, deixar de lado isso, né? E se era apenas uma conveniência, agora é uma realidade. Ele acabou de afirmar em Jacarta que vai ser sim candidato à reeleição, porque apesar dos seus 80 anos, ele está se sentindo num corpinho de 30, foram as palavras dele, né? A gente sabe que ele pratica esporte, que ele faz a sua caminhada diária, que ele faz a sua ginástica diária no palácio, tudo, né? Que ele teve problemas de saúde, mas essa mosquinha azul da política, quando inocula o seu vírus num político, né? É difícil tirar-lhe essa vontade, né? essa questão de continuar concorrendo e sendo, né? Eu concordo com você, eu acho que a alternância é fundamental. Eu sou a favor de um mandato um pouco mais estendido, né, do que os 4 anos, porque se a gente levar em consideração 4 anos não é um tempo suficiente para um administrador público, para um chefe do executivo realizar algumas coisas, porque nós temos uma legislação que engessa, né, a questão da licitação, da concorrência. Mesmo com isso a gente tem muita fraude, né, de concorrência pública, de licitação, mas eu sou sim favorável a um mandato maior, seja 5 ou 6 anos, a união das eleições em eleições gerais sendo feita uma vez a cada 5 ou 6 anos, englobando todos os cargos, né? Então eu acho que nós temos que pensar nisso. Se a legislação lhe faculta isso, Beto, ele tem o direito de pleitear, mas a gente sabe que o ideal mesmo seria uma alternância de poder mais firme, né? mais rotativa, né? Por isso eu defendo esse aumento no mandato de um político eleito, né? De um presidente da República, de um prefeito, de um governador, e num mandato só. Então ele vai se tornar presidente pela 4ª vez, né? Seria o tetra, né? O tetra-presidente, se for eleito, e vai levar a esquerda 22 anos não consecutivos no poder no Brasil, né? Sabemos que na Bolívia encerrou-se agora um ciclo de 20 anos de esquerda, né? Com a eleição de um candidato de centro-direita.
Então, sim, a alternância é importante, a alternância é fundamental para a boa política, para a boa democracia, para as boas práticas de governo, né? Mas a legislação está aí e, nesse caso, por enquanto, não tem como modificá-la, né? Quer dizer, teria se houvesse interesse dos próprios parlamentares, né? Então, eu acho que é isso, Beto. Eu acho que é isso. A discussão é ótima, é evidente, é filosófica, é puramente faz parte do nosso debate aqui. Mas, por enquanto, é isso que nós temos. É isso que precisa ser eliminado para que nós tenhamos, né, de 4 em 4, 5 em 5 ou 6 em 6, uma alternância nos quadros, né, da figura central. Porque é evidente, ele poderia apoiar um candidato e eleger, como ele fez com a Dilma, né? Mas seria fundamental, sim, essa alternância de tempos em tempos, aí, de eleição em eleição, sem a reeleição, porque, infelizmente, a reeleição a gente já sabe o que é, como funciona, e é de interesse estritamente político e pessoal, né? Deveria ser de interesse público, o que não é, porque se fosse, não estaria dessa forma.